Muito bem, pessoal. A partir deste vídeo, vamos iniciar o estudo da organização judiciária aqui do estado de Santa Catarina. Quando a gente entra no site do Tribunal de Justiça e procura esse conteúdo, a gente é induzido ao erro. Por quê? Lá no site do TJ de Santa Catarina, tu vai encontrar um link chamado Código de Organização e Divisão Judiciária. E ele não te encaminha para esta lei, não. Ele vai te encaminhar para a Lei 5624 de 1979, uma lei bastante antiga que, na sua maior parte, já está revogada. Alguma coisa daquela lei ainda tem vigência. Mas, o que acontece? No ano de 2006, eles fizeram esta lei complementar 339 de 2006, e essa lei não substituiu por todo aquela. Eles fizeram o seguinte: o que aquela lei for contrário a esta, deixou de valer. E com o tempo, foram feitas outras normas no Estado, e essas outras normas foram gradativamente substituindo o que está naquele código da Lei 5624. Então, na hora da prova, é improvável que a banca vá buscar as questões, vá formular questões com base no código antigo. Seria algo, inclusive, que caberia recurso, se ela cobrar um daqueles pontos, que são a maioria, que já estão revogados. Inclusive, se tu compara aquela lei com esta, tu vai perceber que tem nomenclaturas antigas, tem menos órgãos naquela em relação a essa, dentre muitas outras divergências. E depois, então, na hora de organizar o estudo, o ideal é estudar a Lei Complementar 339 de 2006, que também tem alguns pontos que já estão desatualizados, conforme eu vou mencionar para vocês durante o estudo desta lei. Não é fácil estudar por conta própria a legislação específica do TJ de Santa Catarina, justamente porque tem essas contradições. E quem para estudar sozinho e pega aquele código antigo está perdendo tempo. E com certeza muitos concorrentes teus vão fazer isso. Pessoas que não estão fazendo cursos preparatórios certamente vão buscar aquele código de normas antigo como referência e vão estudar por ele. Vão estar perdendo tempo, porque na prova é improvável que ele seja cobrado e, se for, ainda vai caber recurso. Então, professor, onde é que estão as normas hoje do Poder Judiciário de Santa Catarina? Bom, com o nome que está no edital, Código de Divisão e Organização Judiciária, só pode ser esta lei 339 de 2006. Tem outros códigos de normas que não devem aparecer em prova. Provavelmente, a banca vai formular as questões com base na lei 339 de 2006. Então, vamos fazer o estudo dela e lá no final, depois, também teremos questões sobre esta lei para que a gente possa treinar e revisar o conteúdo desta norma, então, a Lei 339 de 2006, que organiza o funcionamento do Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina. Vamos ver as regras sobre o funcionamento das varas, das comarcas, juiz, as entrâncias que existem, toda essa organização básica está nessa lei. E no regimento interno do TJ de Santa Catarina estão as regras do tribunal, aquele com sede na capital, em Florianópolis. Então vamos lá, pessoal. Começando, o artigo 1º, para fins de prova, ele é irrelevante. Só diz que esse código, como a gente sabe, regula a divisão e organização judiciária do Estado. Bom, o Estatuto da Magistratura, a organização e disciplina dos serviços auxiliares do Poder Judiciário são regulados por outras leis, por leis próprias. Antigamente, o Código Antigo ele reunia tudo numa só. Esse agora separou. Ele vai falar só sobre a parte básica de organização e essas outras normas estão em outras leis específicas que para nós, então, não são importantes. E o parágrafo 2º fala da função do regimento interno do TJ. O regimento interno vai trazer as normas sobre a eleição dos seus dirigentes e a competência e funcionamento dos seus órgãos jurisdicionais e administrativos. E essas regras do regimento interno também estavam na norma antiga, no Código de Normas antigo, e não estão mais no novo, justamente porque a lei disse: isso aqui não é comigo, isso aqui é o regimento interno que vai tratar. Então, quando chegar o estudo do regimento interno, a gente vai ver todas essas normas do TJ. Por enquanto, vamos trabalhar então
a questão da divisão judiciária, e aqui o que a gente vai estudar mais é a justiça de primeiro grau. Porque a justiça ela tem os juízes em primeiro grau atuando, tanto na capital Florianópolis como nas diversas comarcas do estado, e tem também o tribunal, que é para onde vão os recursos. Porque normalmente como é que funciona? A gente vai ingressar com um processo perante um juiz. Tu ingressa com o processo perante um juiz, que é o que a gente chama de um juiz de primeiro grau. Se a sentença dele não for favorável para ti, o que tu vai fazer? Tu faz um recurso que vai ser julgado pelo Tribunal de Justiça, onde estão os desembargadores. Os desembargadores do tribunal julgam recursos das decisões proferidas pelos juízes. No regimento interno, a gente fala sobre o tribunal. Aqui, na norma de organização judiciária, a gente vai se concentrar no funcionamento da justiça de primeiro grau, onde estão os juízes principalmente. Bom, aí nós temos então, inicialmente, alguns conceitos que devem ser levados em consideração para o nosso estudo. Eu acho muito provável que a primeira questão da prova sobre o código envolva justamente algum desses conceitos. E vai te perguntar, como que se chama o conjunto das subseções judiciárias? Aí é uma seção judiciária, por exemplo. Então, esses conceitos desse verdadeiro glossário nós precisamos entender. Existe, então, uma seção judiciária. A seção judiciária vai ser constituída por muitas subseções judiciárias. E cada subseção judiciária tem regiões judiciárias. Então, a seção é a maior divisão e a região seria a menor. Aí nós temos ainda a circunscrição judiciária, que vai agrupar comarcas e comarcas não instaladas, contíguas, que são vizinhas. Tem o conceito de comarca. A comarca é a unidade de divisão judiciária autônoma, sede de juízo único ou múltiplo. Porque uma comarca pode ter um juiz ou pode ter varas judiciais, e aí em cada vara tem um juiz. A vara é uma divisão dentro da comarca. E aí tem a vara distrital, que é uma unidade de divisão judiciária que tem competência territorial específica. E ela está vinculada administrativamente à comarca. Tem o distrito, que é uma subdivisão territorial da comarca. E tem a comarca não instalada. Sabe o que é comarca não instalada? É todo município do estado de Santa Catarina que não tem comarca própria. Claro, porque os grandes e médios municípios terão comarca. Municípios bem pequenos não têm comarca. E as ações judiciais deste município são julgadas em um fórum em outro município, ou seja, em outra comarca. Então, todo município é uma comarca. Só que nós temos comarcas não instaladas e comarcas instaladas. Se no município não está instalada a comarca, não tem vara judicial, não tem juiz no município, ele é uma comarca não instalada. E aí as ações dele vão ser julgadas em um outro município onde tenha a comarca instalada com um juiz. Seja a comarca única, que é aquela que não se divide em varas, tem um juiz só para todos os processos, ou a comarca divididas em varas. Aí vai ter um juiz para uma matéria, um juiz para outra. Geralmente vai ter um juiz da vara civil, um juiz da vara penal, e quando tiver mais varas vão distribuindo assim por diante. Então esses são os conceitos aqui que nós temos sobre o Poder Judiciário. E aí nós temos no parágrafo 2º que as unidades de divisão judiciária são definidas em um ato do Tribunal de Justiça, que pode distribuí-las ou agrupá-las territorialmente pelo Estado. Bom, no que se refere à instalação, classificação, funcionamento, elevação, rebaixamento, desdobramento, agregação, alteração e extinção de unidade judiciária, vai passar sempre uma resolução do tribunal pleno. Como assim? Sempre que quiser mudar, por exemplo, um município relativamente grande, ou médio porte, ele não tem comarca instalada. As ações dele são julgadas por um município vizinho, que é maior. É possível que se instale comarca nesse município e ele deixe de ser uma comarca não instalada e passe a ser uma comarca instalada. Só que para isso vão ser observados alguns critérios, assim como quando o contrário. Quando tem uma comarca que está com muito pouco processo, ela vai deixar de existir, vai se juntar a outra,
vai ser elevada para uma entrância maior ou rebaixada para uma entrância menor. Sempre que for mudar alguma coisa na comarca, criando, deixando de ser comarca, aumentando, juntando, dividindo, sempre que for mudar alguma coisa na comarca, vai ser feito por uma resolução do Tribunal Pleno. O que é o Tribunal Pleno? O Tribunal Pleno ele é constituído por todos os desembargadores. Todos aqueles embargadores que trabalham na capital Florianópolis formam o Tribunal Pleno. E na hora de tomar essa decisão, tem que levar em conta alguns critérios. Quais são os critérios para eu definir onde vai ter e onde não vai ter comarca? A extensão territorial, o alcance, o tamanho do território, o número de habitantes e de eleitores naquele território, a receita tributária, quanto dinheiro que entra para aqueles municípios, o movimento forense, que é a quantidade de processos, a quantidade de ações judiciais, e os benefícios de ordem funcional e operação em relação aos custos dessa descentralização. Claro, eles só vão criar uma nova comarca se vai valer a pena financeiramente, porque se eles acharem que tem poucos processos, que vai sair muito caro, vai demandar mais servidores, e não vai melhorar tanto assim o serviço judiciário, não tem por que criar uma nova comarca. Então essa é a lógica na hora de fixar as comarcas. Muito bem. Aí nós temos então no artigo 5º que cabe ao Tribunal de Justiça, de novo mediante ato do Pleno, que é o órgão composto por todos os embargadores, estabelecer localização, denominação e competência das unidades judiciárias, especializadas em qualquer matéria e ainda transferir sua sede de um município para outro, de acordo com a conveniência do Poder Judiciário e a necessidade de agilização de prestação jurisdicional. Então, como é que são definidas hoje as comarcas do Estado? Por ato do Tribunal Pleno. Como é que era antes? Estava naquela lei. Aquela lei 5624/79 dizia quais eram as comarcas. Aquilo não vai cair na tua prova, porque aquilo está desatualizado. Não é mais feito pela lei, é feito por ato do tribunal. Isso aqui é mais um exemplo de como aquela lei 5624 de 79 está defasada. Bom, sub-regiões, regiões e subscrições judiciárias. Vamos lá. A subseção e a região judiciária, elas vão reunir várias regiões, várias comarcas. Bom, elas estão submetidas administrativo e financeiramente aos órgãos superiores do TJ e são constituídas visando desconcentração. Claro, porque aí a subseção e a região judiciárias vão resolver lá no interior do estado coisas que não precisam ser levadas para a capital Florianópolis, nessa organização judiciária. Essa que é a ideia dessa desconcentração de atividade administrativa. Ao invés de ter o tribunal centralizando tudo, o tribunal em Florianópolis centralizando toda a coordenação, com essas subseções e com regiões, muitas coisas que seriam feitas lá no tribunal em Florianópolis ficam a cargo justamente dessa subseção ou dessa região. O artigo 7º prevê que as subseções, as regiões e as circunscrições judiciárias, com as suas abrangências territoriais, também vão ser discriminadas por ato do Tribunal Pleno. Não é na lei que consta, está lá num ato do tribunal. E pode o Tribunal Pleno promover a recomposição de subseções, regiões e circunscrições, ouvindo previamente os juízes e diretores do foro, das unidades interessadas e também a Corregedoria Geral de Justiça, que é um órgão do Tribunal de Justiça, que está, claro, melhor detalhado lá no regimento interno. Pessoal, dificilmente dessa parte de subseções aqui vão formular alguma questão em prova. Agora vem mais um assunto que eu acho muito provável que caia na tua prova, que é o artigo 8º, que é a divisão de entrâncias. Como assim? Tem 3 entrâncias. A entrância inicial, a entrância final, que não é a final, porque ela está no meio, e a entrância especial. Isso é interessante, porque em outros estados a final seria a última. Não, aqui não. Aqui eles fizeram a inicial, a final no meio e a especial, que seria a última. Mas o que significa essa entrância? Ela tem 2 aspectos a serem considerados. Primeiro, o juiz. Aquele que fez concurso para juiz, ele vai ingressar como juiz substituto. Quando ele chegar a juiz titular, a primeira função dele como juiz titular vai ser numa comarca de entrância inicial. Com o tempo, ele vai poder ser promovido para a entrância final e depois para a entrância especial. E depois que ele chega na entrância especial, ele pode ainda ser promovido a desembargador e aí vai trabalhar lá na sede do Tribunal de Justiça.
Bom, então a entrância ela está relacionada à carreira do juiz, mas ela também está relacionada ao tamanho do município. Tamanho não só em território, é claro, tamanho em relação à população, eleitores, quantidade de processos. E aí nós vamos ter as comarcas menores, municípios menores, que são as entrâncias iniciais, que é onde os juízes começam a carreira. Tem os municípios intermediários, que são as entrâncias finais. E os grandes municípios do estado serão a entrância especial. Essa é a lógica que nós temos, então, nessas entrâncias. Bom, a comarca que for constituída por mais de um município tem a nome daquele que lhe serve de sede. Claro, porque vai ter a comarca e vai ter um município vizinho, que é menor. E aí, o nome da comarca vai ser do município maior. Havendo instalação de vara ou comarca no prazo de 5 dias a contar da publicação do ato, pode o juiz optar pela vara ou comarca instalada. Sempre que é instalada uma nova vara ou comarca, os juízes podem optar em ingressar nelas. Ocorrendo a agregação de varas, os juízes passam a ter competência concorrente funcionando em regime de cooperação. Como assim agregação de varas? Tinha 2 varas, passou a ser só uma. Os 2 juízes vão ficar numa vara só e vão atuar em regime de cooperação, até que um deles, claro, seja deslocado para outro local. Se o interesse público exigir, o Tribunal de Justiça também pode transferir provisoriamente a sede da comarca. Imagina que acontece uma tragédia, um desastre, uma calamidade pública em uma comarca, e aí o juiz, o TJ, vai transferir, o Tribunal de Justiça vai transferir provisoriamente a sede da comarca para outro local provisoriamente. Bom, o artigo 13 prevê que a instalação de comarca será sempre precedida do cumprimento de requisitos, que estão no artigo 17. Eu já vou mostrar para vocês quais são os requisitos para instalar uma comarca. Pressupondo a criação de serviços judiciais e extrajudiciais auxiliares. Enquanto não for justificado em termos econômicos e administrativos, a descentralização dos serviços judiciais e extrajudiciais vai ser observada a área de atuação regional, sujeitos correicionalmente, ou seja, sujeitos à inspeção da corregedoria, essa que é a função correcional. Todavia, quanto aos atos, a jurisdição prorrogada do juízo local correspondente. Então é isso. Se não for justificada financeiramente que se tenha um novo prédio funcionando, eles vão manter no mesmo prédio. Eles não vão criar um novo prédio, criar um novo custo, contratar novos servidores por causa disso. Enquanto não se justifica financeiramente, então, que se crie, vai se manter no lugar onde está, na atuação original. E a questão correcional vai ficar prorrogada para o juízo do local correspondente. Bom, o artigo 14 prevê que quando instalada uma comarca ou vara, para essa nova comarca ou vara, vão ser deslocados os serviços judiciários e todos os processos que já estavam em andamento, que são os processos em curso, e os processos também já finalizados, que ficam arquivados. Salvo aqueles com instrução concluída. Como assim com instrução concluída? É que o processo ele tem várias etapas. E tem a instrução. Sabe o que é a instrução do processo? A instrução do processo é aquele período que o juiz vai ouvir as partes, vai receber as provas periciais, vai ter as perícias, as partes vão se defender, vão produzir todas as provas que acharem necessárias, o juiz vai ouvir as testemunhas, e tudo isso é a instrução do processo. Quando termina a instrução do processo, o processo está pronto para ser julgado. Bom, se eu crio uma nova comarca ou uma nova vara, o processo que está pronto para ser julgado, ele continua com o juiz que estava. Porque aí, como o processo já está pronto para ele julgar, ele julga e depois arquiva. Agora, se o processo já está encerrado, ou ainda está em curso, ainda está durante essa instrução, aí esse processo vai passar para esta nova comarca ou esta nova vara que foi instalada. E a prévia verificação pelo Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do impacto orçamentário financeiro é indispensável para instalar uma nova comarca ou vara. Sempre que se decide instalar uma nova comarca ou vara, se faz uma análise do impacto financeiro, o custo que isso vai gerar. E é obrigatório que se faça, é indispensável que se faça, de acordo com a Lei Complementar 101 de 2000, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal.
Bom, o artigo 15 ele prevê que na forma a ser estabelecida pelo Conselho da Magistratura, pode ser dispensada a expedição de cartas precatórias para a comunicação e realização dos atos judiciais em comarca diversa. O que é uma carta precatória? É o seguinte, o juiz de Florianópolis está conduzindo um processo que corre em Florianópolis, mas tem uma inspeção a ser feita num imóvel que está em Blumenau. Como é que funcionaria essa inspeção normalmente? O juiz de Florianópolis expede uma carta precatória para o juiz de Blumenau, para que o juiz de Blumenau mande um oficial de justiça ir lá cumprir esse mandato. Depois que foi cumprido pelo oficial de justiça lá em Blumenau esse ato, o juiz de Blumenau devolve a carta precatória para o juiz de Florianópolis. Isso que é uma carta precatória. É quando o juiz pede para que um outro juiz presida um ato que é lá na região dele, não na região de origem. Bom, o Conselho da Magistratura ele pode estabelecer algumas regras dizendo, olha, em determinados casos não precisa de carta precatória, pode mandar direto para o oficial de justiça, por exemplo. Isso é para dar agilidade, para não perder tempo. Um juiz pedindo para outro juiz, para pedir para um servidor. Não, o juiz manda direto para um serviço. Essa que seria a ideia, a agilidade. Os incidentes decorrentes do cumprimento desses atos também são resolvidos pelo juízo a que se subordina o servidor que está cumprindo a ordem. Então, se o juiz de Florianópolis mandou algo para um servidor em Blumenau cumprir, e o servidor em Blumenau fez alguma coisa errada, quem vai aplicar uma sanção administrativa não vai ser o juiz de Florianópolis, vai ser o juiz de Blumenau, que é onde trabalha esse servidor. Essa a lógica, portanto. O artigo 18 prevê que, visando a segurança jurídica, a economia e a celeridade processuais, os processos em tramitação no Estado podem ser reunidos em uma só unidade de divisão judiciária, quando lhes for comum o objeto ou a causa de pedir, ou a expressiva multiplicidade de demandas com características semelhantes, quer dizer, muitos processos parecidos, justifica a reunião em um só processo. Isso aqui é o seguinte, pessoal, ao invés de julgar 30, 40, 50 vezes casos parecidos, junta tudo num só e julga uma vez só. E a decisão de um julgamento vai valer para todos. Isso é esse agrupamento aqui de processos que está previsto aqui, que é possível. Também o Conselho da Magistratura vai disciplinar como que isso vai funcionar na prática. Sobre as varas, nós temos que as varas são criadas por lei e instaladas pelo Tribunal Pleno. E aqui estão os requisitos para a criação de varas. Porque, olha só, em cada vara trabalha um juiz. E aí nós temos, então, alguma comarca do Estado que tem, por exemplo, 2 varas. Só que esses 2 juízes estão com muito trabalho, não estão mais dando conta. Aí eles entendem que tem que criar uma 3ª ou uma 4ª vara. E quais são os critérios a serem observados para criar novas varas? Porque isso gera despesa. É um juiz a mais, são servidores a mais, tem um custo operacional a mais. Quais são os critérios para a criação de varas? Primeiro, exigência do movimento forense. A quantidade de processos exige. Os juízes atuais não estão dando conta. Segundo, for indicada a especialização das funções jurisdicionais. Por exemplo, cria uma vara específica para tratar de um assunto, como aquelas varas, juizados de violência contra a mulher, que a própria Lei Maria da Penha incentiva. Isso é uma especialização. Quando é necessário, criar uma vara da infância e juventude, para tratar só dos direitos dos menores. É esse tipo de especialização que justifica também a criação de varas. E também a extensão territorial da comarca ou o número de habitantes do município também recomenda que tenha mais varas, porque é muito grande ou é muita gente para ficar com aquele número de varas. Então esses são os critérios para a criação de novas varas. Muito bem, pessoal, concluímos então neste primeiro vídeo o título 1, que trata dos artigos 1º a 17. No próximo vídeo eu volto para a gente começar a conhecer os órgãos do Poder Judiciário aqui do Estado de Santa Catarina, a partir do artigo 18. Dá um clique que eu já volto. Até logo.